Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Capítulo 12 do livro de Mateus, nós temos uma escritura registrada, a qual nos traz um exemplo deixado por Jesus extraordinário com relação à sua missão. E outra coisa muito importante, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Observem bem que o Senhor Jesus disse assim: mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o tempo. Verso 6. Se porém soubesse o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Misericórdia quero. Ou, há uma outra expressão no livro de Oséias, que eu quero ler para você entender. O Senhor diz assim a partir do verso 5, por isso os abati por meio dos profetas, matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício. As pessoas concentram muito a ideia religiosa de que fazer sacrifício, hoje é o que mais vemos e ouvimos na televisão, no rádio e até mesmo nos templos. Se você não fizer um sacrifício de fé, Deus não vai te aceitar. Queridos, se sacrifício justificasse alguém, não haveria necessidade de Jesus vir ao mundo se sacrificar. Concorda comigo? Por que ele se sacrificou? Sacrificou uma vez só, valendo por toda a eternidade. O sacrifício de Cristo é suficiente para justificar a mim e a você. O que nós temos que fazer é crer no sacrifício de Cristo. Agora o Senhor declara aqui através do profeta Oséias que a nação de Israel, que ele criou, que ele se revelou a ela, libertou do cativeiro no Egito, havia afastado dele e aderido aos cultos que os povos de outras nações estavam implementando na terra, os quais entristeciam o coração dele. O Senhor, ele deseja ardentemente que você e eu o conheçamos e cresçamos na graça, no conhecimento, no temor e no amor a ele, que é o único Deus verdadeiro, capaz de nos salvar, nos justificar, perdoar os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Mas para isso, querido, você tem que ter um pensamento semelhante ao que ele pede. Olhe bem, pois quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, que você se dedique a conhecer a Deus, saber quem ele é. Saber da existência de Deus todo mundo sabe, mas conhecer a Deus é algo muito mais profundo, que exige de você leitura da palavra, meditação constante, pesquisas, para que você conheça a obra que o Senhor faz em prol da sua vida e como ele anseia que você o compreenda, o ame e obedeça aos seus ensinamentos. Agora olhe bem, querido, conhecendo a Deus, mais do que praticar qualquer tipo de oferenda ou ofertas para se auto-justificar ou se autopromover. Deus não está preocupado com essas coisas, está preocupado em que você se arrependa dos seus pecados, se converta a ele e receba pela fé o sacrifício de Cristo, que é o meio pelo qual nós podemos ser purificados. É essa a visão do Senhor. E ele diz mais: muitas pessoas procederam como Adão, quebraram a aliança. Deus havia feito uma aliança com Adão lá no jardim do Éden, que ele deveria comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas não poderia comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Adão desprezou o Senhor, quebrou a aliança e comeu do fruto. Assim também é todo aquele que despreza a palavra de Deus e abraça tudo que o mundo oferece. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus, porque se o mundo está no maligno, todos os ensinamentos do mundo não procedem de Deus e nem agrada ao Senhor. Está me entendendo? Então é por isso que Jesus no capítulo 12 do livro de Mateus, ele está dizendo, quando os fariseus e os escribas, que eram religiosos, os saduceus, que eram religiosos, os sacerdotes, aproximaram dele e tentaram encurralá-lo, porque os discípulos dele estavam comendo as espigas que eles colheram num dia de sábado. Segundo eles estavam quebrando a lei.
Mas Jesus então faz uma indagação a eles. Por que Davi entrou no templo e comeu o pão da preposição? Não estaria Davi cometendo um erro muito maior? E o sacerdote que trabalha no dia de domingo? Como pois, no dia de domingo, no dia de sábado, por que então que o sacerdote trabalha no dia de sábado e não quebra o sábado? Não está ele quebrando o sábado? Está vendo? Por que ele pode quebrar o sábado trabalhando e os discípulos não podem fazer a obra do Senhor no domingo ou no sábado, que seja aqui o dia? Então ele está mostrando o seguinte: eu sou o Senhor do tempo, toda a glória desta terra deveria ser convergida para aquele que é digno de adoração, que é ele. E aí ele diz assim, ó, olhe bem, mas eu vos digo aqui que está quem é maior do que o tempo, fazendo referência a ele. Se porém soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, entenderiam perfeitamente bem o que é que Deus pede do homem, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, disse ele. Portanto, voltem o coração para Deus, tema o Senhor, comece o ano diferente, dedique a sua vida a Deus, abra o seu coração e permita que o Senhor adentre a sua vida e te construa espiritualmente com uma visão totalmente diferente daquela de 2023, porque agora, querido, tem tudo pela frente. O ano é seu para você construir segundo a misericórdia de Deus. Amém? Seja sábio, busque na palavra o conhecimento, porque aquele que é Senhor de tudo e de todos está te convidando para servir. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, torne o coração do ser humano compreendedor que o Senhor não quer sacrifício de ninguém, porque Jesus já fez todo o sacrifício. O Senhor quer obediência e dedicação e compreensão da tua palavra. Esta é a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.